Vamos falar hoje um pouquinho do primeiro capítulo do Evangelho. Né? Começo, que é quando Kardec comenta, né, que eu não vim modificar a lei. E é importante que a gente tenha essa consciência, talvez, que o desenvolvimento humano é incremental. Quando eu estava meditando um pouco mais cedo, antes de vir para cá, a ideia que veio na minha mente foi muito uma ideia de falar da verdade. A verdade. Né? Muita gente foca muito na questão da verdade. O que é verdade? Né? E a verdade é um negócio bastante complicado, né? Como o americano fala. Na verdade, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem a história, né? Mas hoje a gente sabe, aqui em San Diego a gente tem que saber, pelo menos vai ter contato, quanto mais tempo você viver aqui você vai ter mais experiência com isso, que são os nossos famosos terremotos. Não sei se vocês já experienciaram um, quem está aqui há mais tempo já. Eu já estou aqui há mais de 10 anos, então eu já peguei pelo menos 2, né? Que a coisa balançou bem. Você aprende rapidinho o que é um terremoto. E terremoto é uma coisa que existe na nossa sociedade, existiu ao nosso redor há muito tempo, é um fenômeno natural, né? Que ocorre, que hoje nós entendemos claramente, ou pelo menos temos um profundo entendimento, que tem a ver com as placas tectônicas, né? São aqueles lugares onde duas placas se encontram e há uma tensão ali, a movimentação é um negócio que, na verdade, ocorre em milênios, as movimentações são muito longas, né? Mas quando há um rompimento, alguma coisa, temos esses terremotos que a gente tem. Porém, esse entendimento é recente. Ele veio aproximadamente há 100, 200 anos atrás, não foi nem de um geólogo, foi de um arquiteto, eu acho, que desenvolveu essa teoria. Por milhares de anos, você sabe qual era a explicação? Tem uma explicação aristoteliana, da época dos filósofos gregos. Na época, a filosofia era a maneira de explicar as coisas. Você pensava, havia um argumento e a melhor ideia ganhava. Não existia ainda a ciência hoje experimental. Porque hoje, para você ter verdade, o que acontece? Você tem que propor a sua ideia e há um experimento que comprova e que prova categoricamente que isso é uma verdade. Isso é uma grande evolução nossa. Grande evolução. Porque antigamente é o seguinte, quem tinha o melhor argumento ganhava. Quem achava e fazia uma ideia bem articulada, muitas vezes levava, porque a verdade era discutida. Isso é um pouco do estilo grego no desenvolvimento. Então, a ideia quanto a terremotos era que os terremotos eram causados por ar que era trapped, que era, perdão em português agora, que era, ficava capturado dentro das... Preso, ficava preso dentro das cavernas por pressão de ar, né? Entendeu? E esse ar ficava acumulando e eventualmente existia uma pressão muito grande e quando essa pressão de ar era intensa, liberava e havia o terremoto. Parece bobo para nós, né? Agora, né? Bobo agora. Por milhares de anos, essa foi a melhor explicação. A explicação era quente. Se você fosse inteligente, na Idade Média, essa era a sua explicação. Era o pensamento elite, era o melhor que se tinha na época para explicar a questão de terremotos. Então a verdade é perigosa. Por quê? Porque a verdade ela tem a ver com a nossa evolução. Tem a ver com a nossa compreensão. Entendeu? Ela evolui conosco. Ela evolui conforme o nosso entendimento. Entendeu? Por exemplo, nós tivemos toda a evolução do materialismo que ocorreu com a ciência, e hoje nós estamos vivendo isso na nossa sociedade. A nossa sociedade hoje ela é uma sociedade materialista pelos anos. Por quê? Porque a ciência trouxe essa visão de certeza, de experimentação, né? Que as coisas ou você prova por experimentos ou não existem, entendeu? Então houve o desenvolvimento do materialismo, né? Antes era tudo espiritual, tudo era Deus. Antes era aquela coisa, Deus faz tudo. Eu vou orar para Deus me controlar, para Deus me ajudar, entendeu? E as leis vão manifestar-se de acordo com Deus. Então hoje nós temos um movimento de racionalização e a religião está muito para trás. Por quê? Porque a religião ainda, muitos aspectos da religião ainda estão no dogma. E hoje em dia é muito difícil, tá? Quem tem filho sabe. Vai explicar para o seu filho que ele tem que fazer alguma coisa. Não sei como é que é vocês. Eu em casa estou em problema. Se eu tenho que explicar, você tem que fazer isso, por quê? Por que você faz isso? Por que eu tenho que escovar o dente? Não quero escovar o dente. Tem que explicar. É bom que você explique. Se você não, eu não sei para vocês, mas se eu não explicar, não funciona. Você vai perder o dente, não eu.
A explicação é boa, tem que ser uma explicação boa. Eu não sei, pra mim, hoje as crianças são muito mais presentes nessa vida, né? Eles têm essa indagação, eles questionam. Isso é novo na sociedade. Há 200 anos atrás, 300 anos atrás, a sua criança não ia perguntar pra você. Se você falasse, vai escovar o dente, jamais a criança ia perguntar pra você. Entendeu? Porque questionar o pai era algo, não muito longe, 200 anos, né? Questionar um pai é algo impensável. Como você vai questionar o seu pai? Eu tenho histórias da minha família de situações onde os mais velhos foram questionados e não deu certo. Hoje não. Hoje a criança questiona na sua cara. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Esse é uma evolução de racionalismo. Então não é que tudo é ruim, mas é uma questão de prova, de verificação, ciência. Se você me assusta com Deus e fala, Deus vai te punir. Que isso, meu filho? Onde está Deus? Vem, deixa ele vir aqui. Eu não quero fazer meu dever de casa. Quando Deus vier me fazer, eu faço. Vai tentar fazer isso. Entendeu? Então nós estamos nesse volume racional. É bom isso. É bom. Mas ele exige de nós agora essa evolução do ponto de vista espiritual também. Do ponto de vista espiritual também. Aí eu pergunto para vocês. A espiritualidade é algo da natureza ou não? Sim. Ou é ou não é? Ou é ou não é? Certo? Se a espiritualidade é alguma coisa da nossa mente, da nossa fé, entendeu? É uma coisa. Até tem gente que fala que é assim. Que a fé é uma coisa importante para nós, para que a gente conduza o universo de uma maneira melhor. A moral é um valor que talvez nós devemos desenvolver artificialmente, porque é algo que vai tornar a sociedade melhor. Até é verdade. Até é verdade. Mas se não faz parte da sociedade, se não faz parte do universo, é questionável. Certo? Como, por exemplo, a gravidade ninguém discute. A gravidade é uma lei física. É uma lei que ninguém discute. O avião voa por causa da gravidade. Foi desenvolvido, por isso que tem asa, porque ele usa a resistência do ar para compensar a gravidade. Certo? Ninguém discute isso. Isso é da natureza. O que o Espiritismo nos traz é que espiritualidade é tanto da natureza quanto a gravidade. O Espiritismo não é a fé do Espiritismo não é a fé do raciocínio individual, a fé que tem que ser construída. É a fé da natureza. É a fé que constrói baseado na maneira que a natureza é. Então, para nós, para a nossa visão, para a visão espírita, espiritualidade é da natureza. É assim que o universo é. É assim que as coisas são. Quando a gente fala da reencarnação, quando a gente fala da comunicabilidade dos espíritos, quando a gente fala, né, de Deus, nós não estamos falando de fé. Nós estamos falando da realidade, do que o universo é, do como as coisas são. Tem uma diferença muito grande na perspectiva. Entendeu? Então, quando nós atingimos a possibilidade de entendermos internamente, de termos desenvolvido em nós o raciocínio, de compreender que essas coisas estão interligadas e assim que estão, nós nos acalmamos, nós criamos a confiança, nós criamos a tranquilidade. E isso que o Evangelho de Jesus nos traz. É essa confiança, tranquilidade. Temos que defender Deus? Será que nós temos que defender Deus, gente? Quem aqui se preocupou? Todo mundo aqui acredita em Deus, talvez. Eu diria que sim. Embora nós temos pessoas no nosso grupo que já tivemos, graças a Deus, eu acho um mérito. Tivemos ateus no nosso grupo que vieram conversar conosco. Graças a Deus. Ateus, graças a Deus para nós. Né? E vieram conversar conosco. Mas eu imagino que a maioria de vocês aqui acredita em Deus. Se você encontrar alguém que não acredita em Deus, você tem que provar a existência de Deus? Não? Deus precisa de você? Nós precisamos de Deus. Deus não precisa da gente. Deus transcende. Deus existe independente de nós. Se a gente se juntar todo mundo aqui e falar, eu não acredito em Deus, vamos fazer o seguinte, ninguém mais acredita em Deus. Nós vamos criar um movimento dos que não acreditam em Deus. Muda alguma coisa? Não muda nada. O universo é o mesmo. Porque o universo é divino. Deus continua o mesmo. O amor de Deus por nós não muda nada. Nada.
nós não temos essa responsabilidade. O que nós temos é o que nos foi dado é a oportunidade de nós nos engajarmos nesse processo de crescimento espiritual nosso e do lugar onde vivemos. Você entendeu que está em peso da sua mente? Você entendeu o peso que eu estou tirando da mente de vocês? Eu não sei se vocês estão pegando a negócio. Entendeu? Eu demorei a entender isso. Muitas vezes você tem essa necessidade de você salvar o mundo. A gente não tem? Aquela pessoa que a gente tem na nossa família, aquele amigo nosso, aquele filho, aquele pai, aquela mãe, não sei, toda aquela pessoa que eu tenho que salvar. E às vezes a gente tem aquele peso. Eu preciso salvar. Se eu não salvar... E Deus? Nós temos que fazer o melhor, mas a responsabilidade de movimentação, até nos nossos filhos. Quem é? Tem aquela brincadeira. O filho é seu, a gente usa o possessivo no português, né? Nos Estados Unidos também, em inglês também. My children. Né? Meus filhos. Eles são seus? São de Deus. Seus por essa vida, talvez. Nesse momento. Mas nem isso, porque a gente não sabe o que eles vão fazer no futuro. Então essa responsabilidade, ela é de Deus. Então no momento que nós temos esse passo, nós damos esse passo para trás, facilita que nós interagimos com o mundo agora da melhor forma que a gente possa. Agora eu tenho responsabilidade? Claro! Claro! E a maior responsabilidade minha é comigo. Com minhas ações, com o meu trabalho, claro. Manifestação da minha vida em relação a Deus. Aí sim! Aí sim! Porque aí é o meu entendimento. Da mesma forma que hoje a gente vê claramente, o avião ajuda alguém? Eu espero que vocês concordem comigo. Se o avião, a maioria de nós não estaria aqui. Se tivesse vindo do Brasil num navio que não sabia se ia chegar ou não, o que vinha? O pessoal vinha no começo. Mas para nós não é aceitável. Certo? Ninguém vai no aeroporto se despedir de você sabendo se você volta. Hoje, a gente sabe que você entrou no avião, você vai chegar. Acontece assim de vez em quando. Tive que explicar para o meu pequenininho. Primeira vez que ele foi para o Brasil, não queria ir. Falou, tem mar? Vamos passar por cima do oceano, Daddy? Vamos passar por cima do oceano. Uma partezinha, né? Tem oceano, não é muito, né? E ele não queria ir. Falou, e se cair? E se cair? Né? Aí eu tive que conversar com ele sobre segurança. É mais perigoso dirigir quando o pai está dirigindo do que quando a gente está voando. É mais perigoso o carro. Isso é estatística, matemática. É muito mais perigoso andar de carro do que andar de avião. Né? Então essas coisas a gente vai desenvolvendo, entendendo. Essa compreensão. Então quando o avião voa, ele é o nosso entendimento das leis naturais, físicas, que possibilitaram que nós desenvolvêssemos máquinas que facilitam a nossa vida. Como a famosa e a querida máquina de lavar. Lavar roupa, principalmente. Não facilita a sua vida? Imagina a sua vida sem a máquina de lavar roupa, sem a máquina de secar roupa. Né? Toda essa facilidade que nós temos sem o seu carro. Então isso foi o nosso entendimento dos elementos materiais que facilitaram a nossa vida. Agora, é diferente com o plano espiritual? É diferente com o entendimento espiritual? Não. Não é. E isso é uma visão que às vezes a gente não tem. O entendimento espiritual, ele é a mesma coisa. E cada vez que eu fico mais velho, perco mais cabelo, eu vejo mais claramente isso aí. Entendeu? Porque quando você fica mais velho, o que acontece? Você vê as experiências da vida. Quando você está mais jovem, cheio de energia, né? Você sai derrubando tudo, né? E não tem... Agora, conforme você vai ficando mais velho, o que acontece? Você vê as consequências na vida das pessoas dos seus atos. As consequências nas vidas das pessoas dos seus atos. E aí você vê, a espiritualidade é a natureza, é a maneira que é. A reencarnação não é uma escolha, não é algo bonitinho que a gente fala para assustar os outros. Pô, se você fizer bobagem aí, vai reencarnar daquele jeito, vem com o corpo daquele jeito, não, é a lei da natureza, nós passamos por isso, há consequências. E o entendimento da reencarnação deveria fazer o que conosco? Ajudar-nos a usarmos a vida de uma maneira mais eficiente, mais efetiva. Como? Em várias maneiras. Por exemplo, relacionamentos.
botar o dedo na ferida. Relacionamento. Todos os relacionamentos que nós temos agora, nesse momento, são fundamentais para a nossa vida. Mais que o dinheiro, mais que a sua casa, mais que o seu carro, mais que tudo que você tem. Estou mentindo? Estou mentindo? Maybe, talvez. Se a gente morrer e acabar, beleza, porque eu não preciso de nada, né? Se a gente mentiu, está mentindo, e a vida acabou, e o corpo se foi e não tem nada que ver com o resto, não estamos perdendo nosso tempo, porque a gente pelo menos não está fazendo bobagem aqui, né? Mas claro que nós podíamos estar em Vegas aí, jogando, tendo sensações e tomando as crianças, tudo sorvete ou alguma coisa. É sensação, porque aí, se não tem realmente vida espiritual, a sensação do corpo é o mais importante. Ter prazer. Né? Ter prazer. Né? É o prazer e morrer jovem, para não ficar velho. Né? Mas, o que acontece? É assim que a vida é? Não é. Eu acredito piamente nisso. Eu tenho esse problema. Eu acho que a visão espírita, a visão que o espiritismo nos prova, é exatamente a maneira que é a natureza. Então, o que eu vou levar daqui? O que eu realmente vou levar da minha experiência na Terra? Eu tenho um corpo agora aqui, se Deus quiser vai durar muitos anos ainda comigo, mas eu sei que vai acabar. Todos acabaram até hoje. Ainda tem gente com esperança, eu tenho um amigo da ciência, cientista e tal, e que eles são com esperança de que o corpo dure para sempre. Porque eles querem fazer com que o corpo não morra, né? Aí eu falei para ele, daqui a 200 anos você não vai querer esse corpo aí, não tem jeito. Mesmo, daí um novo depois que é muito melhor. Mas anyway, é outra discussão. Mas o que acontece é o seguinte, se a natureza é assim, e o meu corpo vai acabar, e a minha mente continua vivendo, se a minha mente não vem do meu corpo, vem da manifestação de um elemento espiritual, isso é o que a vida é. Se isso é verdade, é. Isso que eu vou ser. Daqui a 50, daqui a 100 anos, sei lá quanto tempo vai, eu vou ser essa mente separada desse meu corpo, que vai ficar para trás. E o que eu levo comigo? Vocês. E todo mundo está ao nosso redor. Por quê? Porque se é verdade para mim, outra lei da natureza, o avião que voa nos Estados Unidos, no Brasil e na China, voa com as mesmas leis naturais. Se você pegar um foguete, se Deus quiser, os nossos filhos vão estar em Marte. Alguns de nós vão estar em Marte. Nós vamos ser uma civilização de 2 planetas nesse século. Nós teremos um segundo planeta, que é a nossa obrigação. A gente tem que se povoar mesmo. Aí. O pessoal fala, é algo que a gente tem que fazer. Entendeu? Então, quando o pessoal chegar em Marte e forem fazer um avião em Marte, vão usar a mesma tecnologia, a mesma ciência que a gente usa aqui. Porque é a maneira que é. É a maneira que são. Então, as leis naturais, elas são as mesmas para todo mundo. Então, se eu sou espírito, vocês são espírito. Porque as reações químicas minhas são as mesmas suas. Temos corpos diferentes, somos únicos. Somos únicos, cada um de nós. Mas as leis são as mesmas, para você e para mim. Então, se eu sobrevivo, você sobrevive. Então, quem sobrevive à morte? Todos. Todo mundo. Todo mundo sobrevive à morte, gente. Ninguém morre. Ninguém. Inclusive aquela pessoa que você está pensando agora. Aquele problema que você tem. Não morre. O outro também. Todos eles vão estar lá. Todos. Não morre ninguém, gente. Olha que problema. Aqui a gente se livra das pessoas, às vezes, enquanto a gente consegue sair, a gente consegue até mudar de país, às vezes, né? Para se livrar da pessoa. Mas ninguém morre. Ninguém morre, gente. Então você entendeu o tamanho? Se você não entender isso, é a mesma coisa que fazer avião sem entender da física, sem entender da dinâmica. Tenta fazer um avião sem entender a dinâmica. Você vai crashar, você vai ser difícil. Você entender. Entendeu? Aí vai ser difícil. A gente tentou, no começo o pessoal não entendia como funcionava o avião. Né? E a gente tem essa briga, a gente fala que é o Santos Dumont que foi o primeiro aqui, eles não falam nem que Santos Dumont, aqui os Wright Brothers, né? Não vou entrar nessa briga. Então o que acontece? Até entender como funcionava, caiu, morreu gente. Entendeu? O avião não funcionou. No momento que você entendeu, é a maravilha que é hoje. 100 anos depois, o que a gente tem hoje? Segurança. Hoje, a maioria de nós, quando entra no avião, tem certeza que vai chegar. Muito provável. Agora, as nossas vidas não estão nesse nível ainda. Por quê? Porque nós ainda não temos
espiritualidade desenvolvida na nossa sociedade. Ao contrário, nós temos até um retrocesso de alguns pontos, onde a espiritualidade está ficando muito distante da nossa vida. Então nós não estamos fazendo avião mais direito. A gente não sabe. A gente tem pessoas ao nosso redor, dos seus amigos, não sei como é que é vocês, mas os meus amigos, muitos deles não têm menor consciência espiritual. Nada. Nada. O que vai acontecer com eles, gente? E conosco. As leis são as mesmas. Quais são os nossos atos? Quais são os nossos pensamentos? Quais são as nossas ideias? Estamos fazendo asa ou não? Para o nosso avião. Então, essa é o que o Espiritismo nos traz. O Espiritismo vem... nós temos dois conceitos. Tem o Espiritismo, o movimento espírita, que são os espíritas, né, que é uma coisa, e temos o Espiritismo como revelação divina, que se manifesta em todo lugar, que está aberto a ele. O Kardec fez um trabalho maravilhoso de codificação, que nos deu esse movimento que nós temos hoje. Mas as verdades, se elas são verdades, se é como a natureza é para todo mundo. Não é uma verdade espírita. Na verdade, não existe verdades espíritas. Ou é da natureza, ou não é. Ou é para todo mundo, ou não é. Ou a reencarnação é para todo mundo, ou não é para ninguém. Eu digo, se eles não são espíritas, mas são espíritos. É isso que não tem opção. Para ser espírito não tem opção, porque as leis divinas são as mesmas. O que nós temos de benefício que o Espiritismo nos traz, o que o Espiritismo nos traz é essa visão já agora, clara. Antes talvez da ciência chegar lá. Vai chegar. Vocês acham que não? Aposto com vocês. Esse século ainda nós vamos ter, se Deus quiser, as primeiras evidências claras da alma e do espírito dentro da ciência. Já há uma série de indicações. Eles vão chegar lá, não tem jeito. Porque não tem opção. Hoje nós temos uma teoria na física que é a chamada String Theory. Não sei se tem alguém maluco que gosta desse tipo de coisa. Entendeu? A String Theory, você lê a String Theory. Quando eu faço um grupo de estudos aqui, nem sempre quando a gente faz um grupo de estudos lá, a gente fala. Aqui a String Theory que é a última teoria. É uma teoria ainda, não se sabe. Ainda é uma teoria, não há comprovação ainda sobre as partículas fundamentais do universo. Quem quiser, se interessado, vai lá, Google String Theory. Né? E nós temos, se você ler o Livro dos Espíritos, tem muito em comum. Se essa teoria for realmente verdade, é uma partícula única. O que o Espiritismo fala é que tem uma partícula única no universo. Que na verdade não é partícula, é uma onda, é uma energia. Aí vai, certo? Que é o fluido cósmico universal. Tá aqui, o fluido cósmico universal. Já sabe. Já está trabalhando. Já sabe, já está trabalhando. Já estamos. A ciência vai chegar nisso. Tá, você acha que não vão? Vai, porque é a maneira que o universo é. Eles vão chegar. Agora, não sei se vai ser ano que vem, no outro, daqui a 50, 100. Aí não sei. O caminho a gente não sabe. O caminho humano é complicado. Mas nós, no Espiritismo, nós temos essa opção agora, já, de receber essa informação antes. Talvez do grande público, talvez antes agora. Mas, quanto essa informação é importante ou não para nós vai depender das nossas atitudes. Do quanto a gente usa. Estamos usando isso? Estamos usando esse entendimento da vida espiritual, esse entendimento de Deus, esse entendimento que eu não vou morrer. Nem eu, nem ninguém. Ninguém morre. E eu vou voltar ainda. Eu tenho chance de voltar. Mas eu posso fazer o máximo que der aqui. Cada minuto dessa encarnação, dessa vida, é útil. Para nós, o espírita, eu brigo com o espírita, né? O espírita fala, se você é espírita e você fala, você está numa certa idade, eu estou muito velho para fazer isso. Não é espírita. Você não é espírita. Você não entendeu o espiritismo ainda. Você não morre, meu filho. Se você começar a estudar uma nova língua 5 minutos antes de desencarnar, você tem 5 minutos a mais de entendimento daquela língua. Do que você vai ter que aprender de um jeito ou do outro. Não existe idade no que tange no mundo espiritual. Não importa a sua idade. Por isso, a visão espírita nossa é muito clara. Muito clara. Não tem idade. Eu posso começar de novo a qualquer momento da minha vida. Porque eu não vou morrer. Qualquer momento é um bom momento de começar. Os espíritos enfatizam muito na obra do André Luiz e tal, os momentos de desencarno, quão importantes são. Cada minuto da nossa vida. Às vezes, 1 minuto de arrependimento pode salvar séculos de sofrimento. 1 minuto de reflexão. Não faz isso. Não puxa o gatilho. Não puxa o gatilho. Pronto. Salvou. Pensou 30 segundos. Não fez mais.
Olha aí. Filho na próxima vida, se puxasse o gatilho. É sério, gente? Isso é sério. Esse entendimento é sério. Nós temos uma oportunidade de ouro. Enquanto encarnados, temos um mapa da vida. Mas é sério, porque isso não é brincadeira. É como a vida é. E é como funciona. Eu também vou reencarnar. Eu também vou lidar com todos os meus problemas que vieram do passado. Eu também tenho que estabelecer os meus relacionamentos da melhor forma possível. Eu também. Quando Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo, não é coisa de religião. Não é coisa de fé. É a receita do avião. Por que ele está te falando que amar o seu próximo como a si mesmo? Até o seu inimigo, até aquela pessoa que não gosta de você, ama o seu próximo. Por quê? Porque Jesus sabe, eu estou falando com espíritos imortais, você não vai morrer, meu filho. Então qual é o tipo de relacionamento que você quer? Porque essa figura que está com você não vai morrer. Então quando você ama esse indivíduo, a consequência é que você se liberta. Você faz o melhor que você pode. Reconcilia-te enquanto estás a caminho. Jesus falou isso. Antes de me seguir. Antes de me seguir, vai lá e se reconcilia com todo mundo. Por quê? Porque ele sabe disso. Ele está falando com espíritos imortais. Mas a gente não entende. E eu estou falando assim, para vocês, olha, a ciência, a gente pode fazer uma brincadeira, mas a ciência divina, todos nós temos uma boca e duas orelhas. Eu estou escutando duas vezes o que eu falo, né? Então, a gente tem que... Esses conhecimentos são importantíssimos para nós, para todos nós. Né? Essa informação, esse mapa da mina, é o que vem. É a consequência desse entendimento espiritual. Entendeu? É uma chave de ouro. Mas não deixemos essa passividade, essa, às vezes, falta de seriedade com essa coisa, cair essa oportunidade pelo lado. Porque às vezes a gente... Isso é bobagem. Todo mundo tem seus amigos, provavelmente. Isso é bobagem, esse negócio de espiritualidade. É bobagem. Não, tudo bem. Não é o nosso problema. Certo? Mas, quando nós trazemos isso para o nosso escopo de vida, para a nossa realidade, nós temos a oportunidade de maximizarmos o quê? A nossa vida. De transformarmos a nossa vida. Todos nós. Né? E eu acho que é isso que o Espiritismo traz. Ele não vem, só para fechar o capítulo, ele não vem para destruir nada. O Espiritismo não destrói nada. Mesmo Jesus, o Evangelho, ele vem para consolidar, dar o próximo passo, estender. Jesus, quando falou conosco há 2000 anos atrás, né, a dificuldade era muito maior de entendimento, de compreensão, ele não tinha nem a ciência. Eram populações de pessoas incultas, nenhum tipo de entendimento, quase nada. Agora chegou o momento. Hoje, nós transicionamos. Hoje, a maioria de nós tem escolaridade, pelo menos nos países semi-desenvolvidos ou desenvolvidos, né? Nós temos alguma exposição à escolaridade. Mudou muito isso. Então hoje nós temos um outro ambiente. Agora é o momento. Agora é o momento de manifestar nas nossas vidas, até porque esse mundo já não comporta mais a mesma quantidade de maldade, de egoísmo, de destruição que comportava 2000 anos atrás. Por quê? Pela tecnologia que nós temos. Então é um momento muito importante agora de transição. Não sei se vai ser o assunto do Haroldo, não sei qual é o assunto que ele vai estar falando. Você lembra do tópico? Não sei, mas está vindo. Apocalipse. Alguém vai Apocalipse. A Bíblia. Agora que a gente gosta da coisa... O Apocalipse é transição, é isso, a transição. Certo? É a transição. Por quê? Porque há 2000 anos atrás, se eu estava meio malucão e estava querendo destruir todo mundo, eu pegava uma espada e saía por aí, certo? Hoje o que eu pego? Hoje eu pego uma arma de destruição em massa. Então a tecnologia, ela avançou, mas os corações ainda não. Então é um momento muito delicado da evolução do planeta agora, porque a tecnologia avançou, as nossas ferramentas avançaram, mas o nosso coração ainda está lagging behind, né? A gente está ainda meio atrás ainda. Entendeu? Então essa é a nossa oportunidade agora. E nós somos abençoados aqui, né? Porque nós temos essa informação, temos esse benefício de entendermos talvez as consequências da vida espiritual
gente que não são religião, são do jeito que a vida é. Exatamente. Com isso em mente, E reencarnação não tem nada a ver com religião, é o fato da vida. Você falou de acreditar em Deus, que eu estava lendo o negócio do Chico, disse que tinha um senhor na fila por horas para vir falar com o Chico. Quando chegou, disse: Chico, eu não acredito em Deus. Aí o Chico falou: mas ele acredita em você. porque nós precisamos de Deus, Deus não precisa de nós. Né? Então, eu falo, pessoal, faz mais sentido a gente defender o sol. Quem você se preocupou com o sol? O ser humano atacando o sol. Eu nunca vi isso, né? Mas eu criei essa aqui agora. Porque, imagina o sol. O sol tá lá, né? Todo mundo concorda. Sem o sol ele não existe. A vida material não existe. O sol é tudo para nós, né? O sol nos dá toda a energia. Né? Imagina alguém que ia atacar o sol. Maluco aí. Tem o pessoal tudo é possível, né, gente? Tem o pessoal tem um grupo que acredita na Terra plana, não sei se vocês falaram. Flat Earth. Não, é forte, é um grupo de pessoas que acredita que a Terra é um plano. Eles têm toda a teoria deles lá. Então, assim, o ser humano, o limite é a imagem. Né? Então, tudo é possível. Agora, faz mais sentido nos preocuparmos com o Sol, que é possível ser destruído, não com a nossa tecnologia, mas é possível, do que Deus. O Deus do universo, o Deus que criou a lei da gravidade universal, a lei da eletricidade, que isso está conosco desde o começo do universo. Você acha que esse Deus com 500... A gente não sabe, nós não sabemos o tamanho do nosso universo ainda, né? Nós não sabemos. São 500 bilhões de galáxias, cada uma com 500 bilhões de estrelas. Nós não sabemos no final ainda. O Hubble que estava lá em cima não conseguiu chegar no final. Nós estamos num planeta, uma estrela. Acho que Deus não tem problema não. Acho que Deus não é esse o nosso problema, entendeu? Nosso problema está aqui. A gente está aqui na Terra para quê? O coração e a mente, nossa, equilibrado. Para que a gente possa fazer o nosso avião espiritual. Olha aqui, essa casou bem no final. O avião espiritual nosso, individual, porque ninguém escapa com o avião do outro, para ver. Eu quero usar o avião da Ivone, mas não me deixa. Entendeu? Eu adoraria usar o avião da Ivone, imagina, né? Você chega no final da vida, Ivone, me dá o seu avião aí que eu vou nele. Não, o avião é seu. Você só faz o seu avião. O avião que você vai é seu. Se não tem asa, meu filho, se prepara para arrastar por aqui um pouquinho, né? Ele fala, a figura do anjo é isso, conhecimento e amor. Eu digo que ultimamente a gente tecnologicamente está avançado aqui, mas temos que aprender aqui na moral, não podemos voar muito alto ainda. Moralmente. Se puder voar, a hora, né? Então seria isso. Como você está fazendo? Você está fazendo mais perguntas e respostas no final ou não? Tem alguma coisinha? Não? Se alguém quiser fazer pergunta. Não, eu não quero. Se você só fazer uma pergunta, eu não sei. Alguém quer trazer alguma coisa? Trazer algum assunto? Eu queria... eu não sei, você estava lá na palestra do Divaldo, né? Tá. E você estava coordenando também, né? Mais ou menos. Eu acho que foi para você que eu fiz a pergunta lá sobre a data limite, né? Você estava falando aí do Apocalipse, falou dessa... E aí ele acabou não respondendo, né? Ele não vai responder, A data limite, você fala, é aquela questão do Chico, aquela questão do... Isso, que ele falou no programa Pina Fogo, que todo mundo, então, o pessoal que está dizendo que é esse ano, que... Eu queria entender isso melhor, porque... Vamos falar um pouquinho disso. Se você puder, só... Eu vou te dar um exemplo prático que a gente conhece da vida de uma pessoa que aplica exatamente para isso. Nós vamos falar depois. Todo mundo conhece o Divaldo, né? O Divaldo é uma figura, talvez hoje o palestrante espírita mais conhecido, né? Palestrante espírita que a gente tem no movimento é o Divaldo Franco. Todo mundo conhece, né? De uma certa forma ou de outra. Se você for acompanhar o Divaldo, eu tenho acompanhado o Divaldo há muitos anos, né? Eu lembro do primeiro ano que ele veio para a Califórnia, ele estava aqui, eu segui ele, fui até Sacramento, fiz todas as palestras. Né? Foi uma maravilha, porque a gente tem tanto acesso com ele aqui, né? Mas eu conheço, a história do Divaldo é interessante porque a gente conhece, tem muito livro, já teve o Semeador de Estrelas, que é muito bonito o livro, e tem as histórias que a gente ouve do Divaldo já, tive a oportunidade de conversar com ele e tal. Então vocês ouvem as histórias dele, ele conta as histórias do Divaldo. As histórias do Divaldo, assim, ele inclusive falou na última palestra aqui, o Divaldo foi suicida. Uma das últimas encarnações dele, ele foi suicida. Ele falou aqui, domingo, foi? Ele falou nessa última palestra. Então, essa eu acho que não é a encarnação anterior. Então ele teve uma encarnação no meio para equilibrar, não sei, aí eu estou falando uma especulação. Equilibrar o perispírito e ele veio nessa. Né? Então se você conhece a história do Divaldo, ele teve dificuldades tremendas. Ele contou a história do suicídio com a irmã dele,
que ele ia pular lá com 17, 18, jovem, ia pular lá do elevador Lacerda, entendeu? Ele chegou para pular, ele vinha para se suicidar por causa da mediunidade, né? Ele via, ninguém via, ele via pessoas, ninguém via, e ele estava desesperado. Então ele ia pular, efetivamente, do elevador Lacerda. Ele conta. O que salvou ele, naquele momento básico, foi a visão da irmã suicida. Da irmã mais velha dele, que ele contou, inclusive, aqui em San Diego também. Ela apareceu, ele viu ela naquele estado deplorável, em todo o perispírito completamente dilacerado, e ele viu aquilo e não pulou, se assustou. Não pulou. Ele teve problemas gravíssimos aos 40 anos de idade, ele teve um problema gravíssimo de coração. Gravíssimos. Ele era para ter desencarnado. Tem a história do médico dele, eu não sei se vocês ouviram, essa história é muito engraçada, ele conta direto essa história do médico. O médico chegou para o Divaldo, pelas condições do coração dele, e falou para ele: Divaldo, você vai morrer. Eu te dou 2 meses de vida. Vocês já viram essa história dele? O médico falou para ele: Divaldo, você vai morrer em 2. O seu coração está acabado, a sua angina está tudo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Inclusive ele tem a história que ele conta agora. Era o dia da reunião mediúnica, né? E ele está acabado lá, sentado na cadeira, na maçã do caminho. E a hora da reunião mediúnica ele estava deitado na cama, né? Vou morrer, né? Aí chega a dona de Ângeles para ele, a mentora espiritual dele, e fala: Divaldo, o que você está fazendo? Ele já fica chateado, né? Ela não sabe que eu estou quase morrendo aqui. Mentora espiritual não sabe, né? Já ficou meio revoltado com a mentora, né? E aí ela falou para ele: Ué, irmã, eu estou quase morrendo. Meu médico falou que se eu andar, eu posso morrer. Mas, Divaldo, é a hora da missão, é a hora do trabalho. É a hora do reunião mediúnica. Eu estou indo para o trabalho. E você? Mas, minha irmã, como é que eu vou lá? Eu estou aqui mal, doente. Divaldo, eu estou indo para a reunião mediúnica. Se você não for, o problema é seu. Foi embora, deu as costas e foi embora. Mentor espiritual. Não é bem assim a palavra que ele falou, eu estou botando as minhas palavras só, não queria. Né? O Divaldo se levantou, foi embora, ficou com medo, né? Aí ele ficou com medo. Se levantou, bem, se arrastou, chegou na reunião mediúnica, entrou ainda antes de fechar a porta, fez a reunião, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fez o trabalho dele, melhorou. Fez o trabalho que tinha, da maneira que tinha que fazer. No final deram um passe nele, a dor passou, ele estava com uma dor muito forte de angina, né? Antes dela. E aí a mentora veio para ele e falou o seguinte: tá melhor? Tô melhor. Agora volte para sua casa, porque nós estamos lhe ajudando, volte, continue dormindo e agora descansa, mas você fez o seu trabalho. Eu esqueci de fazer o plano do jogo com você. Mas o ponto é o seguinte: isso aos 40 ou 50 anos de idade. Teve uma outra história dele aos 60, 70 anos de idade, que ele também teve uma doença grave, outra, terceira, quarta. Ele era para morrer. E houve uma sensação onde isso foi levado ao plano espiritual mais alto, e houve uma designação, eles iam fazer se ele ia morrer ou não. Estava na dúvida se ele ia morrer ou não. Entendeu? Tem outra piada que eu não vou contar também, que é meio longa, eu não vou saber contar direito a piada também. Ficou. O Divaldo está aqui, com 91, 92 anos. Você entendeu como são as coisas na vida? Não é que Jesus, ou que os espíritos que nos guiam, querem uma tragédia para nós. Eles não querem. Não existe nenhuma tragédia mandatória para a Terra. Não existe. Não existe. Mas se for necessário, pelo amor divino, que uma tragédia se manifeste para nos levar ao progresso espiritual, haverá. Haverá. Se houver necessidade, Deus moverá céu e mar para que nós acordemos. Se a gente se desguiar todo como sociedade para o caminho errado e a gente começar a se matar de novo e se destruir, porque é a correção, é a consequência dos nossos atos. Ele fala que eles podem confiscar ou dar uma moratória. Deus é amor. Quando a dor vem na nossa vida, gente, é quase certeza, é para nos ajudar. Eu sei que eu falo isso, o pessoal fala: não é possível. Não é possível, Deus não existe. Como é que isso vem para mim? Como é que esse problema chegou na minha família? Como é que essa dor me visita? A gente vê isso o tempo todo. Aí você vai conhecer a família, você vai lá, se abraça com eles e tal, e você vê os problemas. Chegou porque precisava, tá ali o problema espiritual. Tem que resolver o problema espiritual. Tá ali, intenso o problema espiritual, que não foi resolvido ainda. Então a doença, ela vem para forçar aquela interação. E eu sei que é duro a gente falar isso. É duro a gente falar isso.
Mas Deus é amor, gente. Então, a transição planetária pode acontecer com ou sem tragédia. Quem é a escolha? É nossa. E é cada um de nós, gente. A gente está aqui falando bobagem, né? Mas, se você lembrar, olha a história. Em 1940 estava na Segunda Guerra Mundial. Está voltando de novo as mesmas ideologias de intolerância, de falta de compaixão. Estou voltando, mesma coisa. Agora, é a nossa atitude. Então, Deus vai fazer o que é melhor para nós. De preferência, sem tragédia. Mas se precisar, Deus ama. Deus ama. Se precisar uma tragédia para levar ao crescimento espiritual do planeta, haverá. Então por isso que a data limite é uma coisa relativa. Pode até mudar. E aí quando você de volta, está aí, até hoje. Nós estamos segurando ele e tal. 92 anos continua viajando. Então ele na vida dele, eles chegaram à conclusão que ele deveria ficar. Por quê? Pelas manifestações positivas da vida do Divaldo. Entendeu? Mesma coisa para nós. E para todos nós estamos aqui. No momento, nós mesmos, gente, no momento, eu peço a Deus, se eu fizer bobagem, se chegar uma hora eu comecei, destrambelhou, comecei a bater cabeça, comecei a destruir tudo, me leva, Deus, me mata. Melhor é morrer, porque senão eu vou começar a destruir minha família. Sabe, não é melhor morrer? Jesus fala Agora eu estou falando uma coisa dura com vocês. É duro isso, certo? Amor através da dor. É amor ou dor, a escolha é nossa. Entendeu? Se a gente começar a se destruir, é melhor morrer. Por quê? Porque eu não morro. Mas pelo menos eu não me comprometo mais nessa vida. Eu não destruo a vida de ninguém. Você entendeu? Deus é amor. A morte não é essa coisa horrorosa que a gente vê. Então, a morte é uma transição à vida eterna. É uma transição. Então, a perspectiva espiritual é diferente. É diferente. Mas é duro. A gente não está, porque nós ainda não estamos vivendo a espiritualidade como sendo a realidade da vida. Gente, ou a espiritualidade existe, ou o espírito existe e não morre, ou ele não existe. Se ele existe, é como as coisas são. Eu tenho uma notícia para vocês. Eu tenho certeza que existe. Essa é a minha. Eu posso estar errado. Eu tenho meus amigos. Eu posso estar errado. Pode ser que eu esteja errado. Certo? Mas eu tenho crença. Eu tenho a crença, nesse momento, da máxima do meu raciocínio, do meu caminho, do meu entendimento, que o espírito é o que nós somos. É o que somos. Queremos ou não. Então não morreremos. A transição planetária vai depender de quanto trabalho. Porque o planeta nós vamos ficar aqui. Se mesmo que a gente destrua o planeta, nós vamos ficar. Para onde a gente vai? Aqui mesmo. Nós vamos ter que trabalhar para reconstruir o planeta. Dizem que depende do que a gente faz aqui, a gente, quando morre, vai para um planeta inferior ou melhor, volta para cá. Você está num grupo de estudos aqui na casa? Não, você está num grupo de estudos? Não. Então, essas condições são muito interessantes. Esses aí são o planeta, isso são estudos que a gente tem que fazer mais detalhados. É possível que isso aconteça, mas a maioria de nós fica na Terra mesmo. A maioria de nós, por exemplo, eu sou terráqueo. A maioria de nós está aqui mesmo. A gente fica dentro dos locais que existem disponíveis dentro da própria Terra. Existe essa manipulação. Eu até evito um pouco falar isso, porque o americano adora esse negócio de disco voador, né? Dizem que Eles adoram aqui. Mas eu não sei, no Brasil não tinha isso tanto aqui, o pessoal adora. Então eu evito um pouquinho falar sobre isso. Mas em geral você fica na Terra mesmo. Existe transligação de espíritos entre planetas? Existe, mas ela é em alguns momentos, ou ela é menos intensa, entendeu? Isso é um ótimo ponto de grupo de estudo também. Considera vai incomodar domingo, não é no domingo? Vai incomodar no domingo. Esses grupos de estudo são muito bons para esse tipo de... É bom até pra gente poder pensar no que a gente faz, porque... E se você tem essa curiosidade já, se você tem isso aí, já é uma coisa que está acordando. Eu sempre tenho um site que eu vejo sempre as palestras, eu tenho um amigo que ele estuda muito sobre isso e é uma pessoa muito bem conceituada. E ele fala sempre pra gente, que está próximo dele, cuidado com o que vocês fazem, que vocês podem ir para um planeta pior ou voltar para cá. É a questão do... Ou se você fizer, e dependendo do seu estudo, você vai num planeta melhor. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, só antes de a gente passar ali, tomar cuidado é o seguinte, nós estamos num momento de tem muita informação, tem muita coisa disponível, entendeu? Então uma das coisas que a gente desenvolve nos grupos de estudo, eu deveria focar bastante, não sei como está focando, a gente foca muito no grupo de estudo, você
recebe tudo, você recebe o entendimento, mas você passa pelos seus filtros, tem muita coisa acontecendo, muita coisa, tem muita informação, e tem muita, em tudo, né? Não só na espiritualidade, mas na política, em tudo. Tem muita, hoje a informação ela flui muito facilmente, mas não tem, às vezes não. Então exige um desenvolvimento racional e um estudo muito forte. Cada vez mais o estudo vai ter que acontecer em nós para que nós nos fortalecemos. Última então você falou que você é terráqueo, né? Eu falei, é uma brincadeira. Originalmente não eram os pretos e os asiáticos que viviam na Terra? Olha, vocês são muito boas de grupo de estudo também. O que acontece é o seguinte, o que a gente sabe é que houve uma migração muito grande de espíritos para a Terra, né, há em torno de 10 mil anos, né, atrás. São o que a gente conhece melhor, é o ciclo que está se encerrando agora, né? Mas haviam também espíritos locais, haviam que eram menos desenvolvidos, né, que se beneficiaram tremendamente com a chegada desse grupo de espíritos. Por exemplo, agora na Terra aqui, nós estamos, hoje o conhecimento que nós temos é bem avançado, né? A maioria de nós, a gente não acha, mas hoje a maioria de nós sabe escrever, né? A maioria de nós sabe ler, a maioria de nós sabe alguma coisa de matemática, né? Alguma coisa de física, temos alguma noção, alguma coisa, né? A gente tem um movimento científico muito, mesmo aquelas pessoas que não se consideram cientistas, o conhecimento que nós temos já é bem maior, entendeu? Então, se nós não adaptarmos mais a essa Terra, que vai ser uma Terra mais equilibrada, e formos para um outro lugar, é muito provável que nós sejamos lá gênios. Nós vamos ter um conhecimento muito mais avançado do que aqueles que estão naquele momento lá. Mas isso aí são ciclos de evolução. É difícil a gente falar isso. Essa palestra vai ser publicada online? Ih, meu Deus do céu. Tem que explicar bastante, então. Porque esses assuntos são avançados. Por que eu estou falando? Esses assuntos são avançados de estudo. Toma cuidado com os assuntos avançados pelo seguinte: o nosso problema é feijão com arroz. A gente tem que tolerar os nossos irmãos. Aprender o nosso relacionamento. Aí é onde está pegando. Isso aí é que nem o seguinte: é o câncer que a gente tem. Entendeu? O câncer é esse trabalho. Aí depois a gente pode discutir a ferida no pé. Como é que eu entendo o relacionamento, a fluido espiritual, como é que eu entendo a transição de planetárias, essas coisas todas. São importantes de estudo. Muito bom os grupos de estudo para a gente ter uma visão. Mas o que está pegando fogo agora mesmo é a nossa interação, nosso relacionamento, a nossa vida, né? Então, por isso os grupos de estudo são muito bons para quem está pronto para entrar nessas discussões mais detalhadas, né? Mas não numa palestra pública assim, porque aí acaba alguém pegando isso aqui, depois lá, se estiver online, alguém vai falar: "Oh, meu Deus do céu, tá vendo? Ele é terráqueo. Será que eu sou o quê?" Entendeu? Essa discussão hoje, importa para você se eu sou terráqueo ou não sou? Eu tenho que tratar vocês bem. Não, eu só puxei esse assunto porque ela falou que poderia ir para outro país. Poderia, exato. Esse assunto, você falou que era terráqueo. Esse assunto ele é juicy, ele é interessante, né? Então, se a gente quiser realmente trazer, esse assunto é muito interessante. Na verdade, isso aí traz mesmo, porque é uma coisa bastante forte, né? Mas o que eu faria é o seguinte: nesse momento, entendeu? O que está pegando para nós mesmos é essa capacidade da gente interagir socialmente no nosso livro, trazer essa compaixão, é o que está pegando. Esse entendimento maior dos fluxos espirituais do universo, ele é muito importante do ponto de vista de estudo, né? Mas eu não falaria isso, por exemplo, se você for discutir com alguém que não tem visão espiritual. Imagina assim, imagina que você tem um amigo que não concorda com esse negócio de espírito que você fala, esse negócio de mediunidade, acha meio estranho. Aí você chega pra ele e fala assim: ó, mas eu acho que você é da Terra. Porque não está nem no universo dele, entendeu? Ainda que nem você falar para alguém: eu vou tentar te explicar matemática, eu vou tentar falar aqui e falar equações diferenciais. Quem sabe o que equações diferenciais são? Cálculo diferencial e integral. Isso aí é uma coisa. Então, se eu for discutir cálculo, tem alguns engenheiros aqui provavelmente que sabem o que é isso. Se eu for falar de cálculo diferencial e integral aqui com vocês, entendeu? Aqueles que têm base em matemática vão entender, vão compreender e tudo mais, né? Mas é um ponto avançado dentro da matemática. Não é nem tão avançado, mas é um ponto mais que a maioria das pessoas talvez não estude cálculo diferencial e integral. É o que faz o avião voar. São a matemática das variações instantâneas, né? Entendeu? É uma parte da matemática. Então, se você não conhece número, se você não acredita que número existe, imagina discutir com alguém que não acredita em número, cálculo diferencial integral. Entendeu? Então toma cuidado quando você fala com os seus amigos, aquela pessoa que você tem lá, porque ele não vai pegar, ele não vai, para ele fica uma coisa meio assim. Aqui não, quando você pega o seu colega espírita, alguém que entende mais, aí você cai pesado.
Porque aí, agora, cai para quê? Para a gente manifestar, para trazer a manifestação para a nossa vida. Entendeu? Então eu vejo essa... Então, o que é o mais importante para nós agora? Ter essa visão racional do universo, para que a gente tenha talvez mais força de manifestar, né? E, de novo, nós somos abençoados nesse grupo aqui. Esse grupo de pessoas aqui é abençoado. Você que está lendo o provavelmente também. Porque você está aware, ciente da espiritualidade. Nós somos cientes. É um tesouro, gente. É um tesouro porque estamos aqui nesse momento. Sabemos. Mesmo que não acreditemos. Mesmo que eu não acredite. Certo? Não acredito. Talvez tenha várias pessoas que estão aqui forçadas. Alguém veio forçado? Não precisa dizer. Vamos supor que alguém veio forçado, carregado. Não queria, hoje não gosto de ser espírita, me atrapalha, não é o que eu quero fazer. Entendeu? Não importa. Veio aqui, escutou. As ideias estão lá. Estão semente. Entendeu? Está sementado. Entendeu? É que nem eu falo com os meus amigos que eu falo, lay friends, né? Aqueles que não têm essa espiritualidade. Eu falo. Não vai morrer, meu filho. Não morre, não sei o que, não sei o que. Ah, isso é bobagem. Tá bom. Olha, não morre, você não vai morrer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque um dia vai chegar lá. Vai morrer. Entendeu? Um dia ele vai ter que passar por isso. Entendeu? E ele vai, pelo menos as ideias falam, olha, o Anísio me falou isso. Filho da mãe, tá certo. Não morri. Entendeu? Agora tem uma coisa mais sacanagem ainda. Sabe por que tem outro motivo para você falar isso? Falar pro seu amigo. Fala pro seu amigo. Se você tem um amigo ou amigas, pessoas... Tem muita gente que não fala porque tem vergonha, né, da repreensão e tal. Por que eu vou te falar que talvez é uma boa ideia você falar? Porque se você fizer alguma coisa certinho, vamos supor que tocou um pouquinho o seu coração, e você fez alguma coisa boa na sua vida, vamos supor, pior caso, não fez um monte de bom, mas fez alguma coisa boa, você vai se equilibrar. Quando você desencarnar, você não vai estar tão ruim. Você até pode ir num lugar bom. Imagina que você já transicione para um lugar bom. Aquele seu amigo vai te ver. Aquele seu amigo pode ser que não esteja numa situação melhor que você. Pode ser que esteja numa situação mais difícil, porque ele não sabia. Ele vai chegar para você e falar assim, ó, fulano, você não me falou nada. Você não me falou nada. Você não me falou nada. E ele tem razão se você não falou. Já vai te trazer para perto dele. E ele vai ter perto dele. Amigo é assim, sabe? Agora, se você falou, consciência sua está limpa. Eu vejo com meus amigos, cara, não quero nada, não quero essa bobagem suas aí. Mas vai que eu tô bem lá, ele vai me ver, vai me procurar. Quando o amigo é complicado mesmo, aquele amigo ruim, dá o livro dos espíritos pra ele. Eu já tenho. Eu ando no livro dos espíritos, aí eu falo, aqui. Nunca vai ler, talvez não sei se vai ler ou não vai ler, não se informa, não sei. Não é a minha decisão. Mas, eu dei o livro dos espíritos pra ele, tá lá. Quando eu encontrar com ele no outro lado, eu falo, meu filho, o livro dos espíritos tá lá na sua casa. Vai lá ler agora. Entendeu? Desculpa, é uma brincadeira isso, mas imaginem, as pessoas não morrem, gente. Planeje a sua vida levando isso em consideração. Ninguém morre. Tá bom, né, gente? Tá bom.